Olá, pessoal. Hoje vamos falar por que não é nem fácil nem rápido mudar através dos meus exemplos pessoais. Não todos, claro, porque seria esgotante, mas eu vou dar 9 exemplos para vocês das minhas dificuldades médias ou maiores nos processos de mudanças de rotinas e hábitos. Outras mudanças eu sempre fiz na vida por necessidade, mas agora especificamente falando de mudanças de hábitos e rotinas que eu precisei fazer e que foram lentas e às vezes difíceis. Bom, vamos lá, vou dar 9 exemplos, essa lista poderia ser, sei lá, de uns 20. Quando eu me senti perdendo saúde e precisando conquistar mais saúde, eu aprendi, fui tratar de aprender a necessidade de fazer modificações no estilo de vida, nos hábitos e nas rotinas. Vou dar para vocês então 9 exemplos do que me aconteceu, entre outras coisas. Talvez sirva igualzinho na sua vida, talvez seja idêntico, talvez não, mas você pode usar o raciocínio para entender que as mudanças levam tempo e que elas têm dificuldade maior ou menor para cada um de nós. Bom, primeiro, atividade física não foi difícil para mim, porque eu já praticava, sempre pratiquei, então eu só tive que fazer adaptação para aquilo que eu aprendi ser melhor para a saúde. Mas, para quem é sedentário e eu acompanho, já acompanhei inúmeros, aqui vai um dos itens de maior dificuldade: sair do sedentarismo e partir para a atividade física regular. Isso é um item muito difícil, não foi para mim, na verdade, foi o mais fácil. Daqui para diante, tudo mais foi complicado. Por exemplo, deixar de comer pela manhã e trocar o café da manhã, que não era tão grande que eu ingeria, pelo Bulletproof Coffee, que eu levei aí uns 10 dias. Era muito gostoso, era muito nutritivo, era muito saciava bastante, então não foi de uma dificuldade grande, levou uns 10 dias até me acostumar e depois eu segui praticando enquanto eu quis ingerir o Bulletproof de manhã. Mas levaram alguns dias e foi de uma dificuldade pequena para média. Outra modificação que eu tive vontade de fazer foi aumentar a ingestão de ovos. Então eu queria comer de 4 a 6 ovos de segunda a sexta. Essa era a minha meta. Isso não é fácil. Pode parecer muito para você, mas era a minha escolha, essa quantidade específica, 5 dias na semana. E como eu, apesar de ingerir ovos, não era tanto, nem tão frequente, eu tive certa dificuldade, até porque aquela meta não seria uma meta de uma semana ou de 2 meses, mas uma meta bem mais longa, se não da vida inteira. Então foi difícil eu passar a ingerir essa quantidade alta de ovos diariamente, na verdade de segunda a sexta. Outra coisa que foi complicado para mim, e isso foi difícil, foi não comer muito à noite. Eu tinha esse mau hábito de comer tarde e muito. Na verdade, à noite era o horário que eu sentia mais fome. Então, as adaptações do café da manhã não foram difíceis para mim, mas a adaptação do jantar foi. Então, eu fui reduzindo as quantidades, eu fui eliminando alimentos e fazendo substituição e fui comendo cada vez mais cedo, porque essa era a minha meta. Como eu queria dormir às 10, eu tinha que comer no máximo até às 7 da noite. Então toda essa prática era o oposto do que eu praticava. Eu comia 8, 9 da noite, eu comia bastante, eu dormia meia-noite. Então todas essas modificações que eram a minha meta fazer na minha vida para conquistar mais saúde, passaram por níveis diferentes de dificuldade. E eu, por exemplo, essa modificação da alimentação noturna, eu levei dias, semanas, e não foi fácil. Foi realmente difícil e levou um certo tempo, como eu estou falando aqui. Outra coisa foi praticar o jejum de 24 horas uma vez por semana, que era
na ocasião a minha meta e não foi propriamente simples, porque eu tinha que escolher um dia determinado da semana, às vezes o dia que eu escolhia não era possível praticar o jejum em razão do seu entorno, das pessoas que você convive, então foi uma dificuldade, sim, não da prática, do ponto de vista biológico, meu organismo já estava muito adaptado, mas do ponto de vista social, praticar o jejum um dia na semana, 24 horas, por incrível que pareça, era difícil para mim. Outra dificuldade, tirar o açúcar, eliminar por completo, colocar ele no nível zero. Por um tempo eu fiz uma transição e usei o xilitol, porque a minha meta era não usar nem açúcar nem adoçante, pela questão das químicas e etc. Então, tratar de modificar o meu paladar. Óbvio que isso não acontece em poucos dias e nem em poucas semanas. Isso é um processo continuado de modificação do paladar. Até porque no caso do açúcar, você não tem só o hábito, você tem o vício, a gente sabe. E eu tinha compulsão por açúcar, se é que podemos chamar, eu tinha. Então, partir para o zero açúcar foi uma conquista de alguns dias, um dia de cada vez, e de semanas, uma semana de cada vez. Depois que o seu organismo se adapta, você na verdade nem tolera praticamente o açúcar novamente, mas você leva um tempo e existe uma dificuldade particular de cada um de nós nesse processo específico com o açúcar ou mesmo com a farinha, com os itens de farinha, que eu não vou espichar aqui para não tornar o vídeo longo. Outra modificação que eu precisei fazer foi dormir mais cedo. Eu dormia meia-noite, meia-noite e meia, e me pus como objetivo dormir às 10. Ou seja, iniciar a higiene do sono às 9. Ou seja, não ter mais TV, porque eu dormia erroneamente com TV ligada, celular por perto. Então, eu fazia um monte de coisas erradas que eu precisava modificar. Isso não foi fácil. Isso a gente não muda de um dia para o outro, não depende só do seu querer. É um processo onde você vai se habituar com coisas, situações, jeitos de viver diferentes. Então, o processo de dormir mais cedo, por incrível que pareça, 2 horas e meia, levou dias, levou semanas. E é complicado de você sustentar, porque o mundo inteiro conspira contra essa situação de dormir mais cedo. Fora o fato que eu passei a acordar às 4 da manhã, antes eu acordava às 6, então o que você faz no breu de 4 às 6 da manhã? É um outro processo que você vai ter que passar e aprender o que fazer se você acordar mais cedo, porque se você está dormindo mais cedo, é bem possível que você acorde mais cedo. Outra dificuldade que eu tive foi a prática do jejum intermitente. Não pela minha dificuldade própria, mas porque era difícil socialmente sustentar essa situação dentro de casa, em viagem. Então, sempre aquelas caras e bocas, quando você fala, não, estou alimentada. Então, muito julgamento, isso foi uma dificuldade, mas enfim, hoje eu pratico, tenho essa liberdade e pratico porque amo os efeitos do como o meu corpo funciona nesse período da manhã sem um alimento e fazendo 1 ou 2 refeições por dia, aquilo que o dia cabe. Outra dificuldade para acabar é a introdução dos suplementos. Os suplementos, o ideal é que você vá introduzindo um a um para você ter mais certeza do efeito de cada um deles. Mas lembrar de tomar os suplementos, alguns têm horários e formas específicas para você tomar. Você fazer essa introdução na sua vida, se você não é aquela pessoa habituada a tomar 20 dragas por dia, leva um tempo para você lembrar, para isso se tornar mais automático, para você não deixar faltar repor, para você fazer as introduções uma de cada vez. Isso é um processo que necessariamente vai levar
meses. Vai ser, na verdade, da vida inteira, mas vai levar meses. Então, aí foram 9 exemplos para vocês, para não esgotar, porque teria uns 20, 30, de mudanças que são feitas nas nossas rotinas, na busca de saúde e que contam com maior ou menor dificuldade, dependendo da sua natureza, do seu estilo de vida anterior, dependendo de múltiplos fatores. E, para terminar, a gente vai lembrar você que você vai ter um dificultador a mais que vem do seu microambiente, do seu cônjuge, do seu colega de trabalho, dos seus melhores amigos, da sua família. É possível das pessoas da sua convivência que elas te julguem com verbalizações, com deboche, com caretas, que elas digam que você tá doido, que você não vai conseguir, tudo que vai na contramão do habitual, daquilo que é praticado pela maioria, necessariamente passa por esse julgamento horroroso, né? E que acaba sendo um obstáculo a mais para você vencer, porque essa é uma jornada muito autofocada, onde a sua agenda, a sua prioridade precisa prevalecer sobre o seu social, mesmo que ele seja da sua intimidade, ou você não vai se colocar em foco, conseguir se priorizar e atingir as metas que você deseja. Então aí foram alguns exemplos meus, pessoais, que eu acho que podem servir para o seu raciocínio e para a sua reflexão nos seus processos de mudança.